É um desafio enorme estar falando sobre esse assunto, especialmente nesses tempos. Eu confesso que nunca recebi tanta notícia ruim como esses últimos meses. Pessoas tão queridas, próximas de nós, que morreram, e também ver e sentir e sofrer com muitas pessoas que estão sofrendo pela ausência de pessoas tão queridas, membros da família, amigos, irmãos em Cristo. Isso é lamentável. Diante de tudo isso, nós precisamos ver, a partir da Bíblia, compreender como o cristão deve enfrentar a morte, porque a morte é uma realidade. A Bíblia ela não nega a morte de forma alguma. Eu quero iniciar essa exposição fazendo uma observação muito importante. Quando nós, às vezes, tentamos confortar as pessoas sobre a morte, aquelas pessoas que estão bem tristes porque alguém da sua família morreu, uma pessoa da sua igreja, um amigo, a gente sempre fala as coisas boas a respeito do céu, que o céu não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais doenças, o céu é um lugar de paz, segurança, e essa pessoa que morreu em Cristo Jesus, ela está desfrutando do lar celestial, que é o céu. Isso é positivo, mas por um outro lado pode ser perigoso. A gente está sempre abordando dessa forma, fora de um determinado contexto. Tudo que a Bíblia ensina, ela tem um contexto e deve ser considerado. Por que eu estou falando assim? Muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos uma pessoa extremamente deprimida e que, às vezes, está até pensando em desistir da própria vida, em desistir de tudo. E quando ela sempre está ouvindo que o céu é esse paraíso, é esse lugar perfeito que nós pregamos, que a Bíblia de fato ensina, esses ensinamentos, fora de contexto, tendo uma aplicação errada, pode ser uma motivação para que essa pessoa desista da sua vida, desista dos seus sonhos e chegue até ao ponto de cometer um suicídio. O que eu quero dizer com isso? Nós não devemos negar o que a Escritura diz. A Escritura de fato diz que no céu não haverá mais morte, não haverá mais doença. O céu não haverá mais lágrimas, choros. Isso de fato a Escritura diz. Mas nós não devemos falar isso desconsiderando a tragédia que a morte é, tá? Fora de contexto. Quando nós estamos em uma clínica psicológica, infelizmente, o maior público é o público que se diz evangélico. E ouvindo, observando, interpretando, às vezes eu entendo que isso ocorre porque esse público evangélico não compreende as verdades do Evangelho. São evangélicos, mas não têm o Evangelho no coração, essa compreensão. Então nós precisamos ter isso em mente, tá, meus irmãos? É necessário. Não vai ser uma exposição de um texto. Nós vamos trabalhar esse assunto. Como o cristão deve enfrentar a morte? Em primeiro lugar, nós devemos enfrentar a morte sabendo que ela é uma inimiga. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 a 26, está escrito: convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é algo temível, terrível, é o nosso inimigo.
A Escritura diz isso. O apóstolo Paulo em Romanos, ela vai falar que a morte é uma maldição. A morte é uma maldição que entrou no mundo através do pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é um inimigo, a morte é uma maldição. E todos estão sujeitos à morte, todos. Independente da sua classe social, cultural, racial, independente da idade, estamos sujeitos à morte. Eu quero destacar aqui, considerar o episódio de Jesus e Lázaro. Ele é muito importante. Jesus, quando encontrou Marta, Maria, todos ali os seus amigos, aquela multidão, a Escritura diz que ele ficou abatido, emocionalmente abalado, e ele chorou. João 11:35. Jesus chorou. Eu me lembro que quando a gente era cadete, a gente sempre brincava, qual é o melhor versículo da Bíblia? A gente sempre falava, Jesus chorou. Mas esse versículo ele tem uma grande importância para que a gente compreenda esse assunto que nós estamos falando hoje. Em João 11:38, vai falar mais um pouquinho à frente, Jesus se encontra diante do túmulo de Lázaro, e a Escritura diz, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E eu fui procurar o que significava essa palavra agitar. E eu fui buscar, para ficar mais claro aqui para nós, como as versões colocam. Essa primeira expressão atualizada, a revista atualizada, Almeida, a revista atualizada, Jesus se agitou, agitando-se em si mesmo. A NVI coloca que Jesus ficou profundamente comovido diante daquele túmulo. A nova versão transformadora, Lázaro, era amigo de Jesus, não era parente de Jesus, não era irmão biológico de Jesus, filho ou pai, era um amigo de Jesus. E lá, a nova versão transformadora vai falar que ele ficou indignado. Algumas traduções, meus irmãos, vai falar que Jesus ficou irado diante daquela situação, diante da morte do seu amigo. E a nova versão, a nova tradução linguagem de hoje vai falar que Jesus ficou muito comovido. O que eu acho muito importante nesse texto e nesse contexto é uma coisa que nós sabemos e que Jesus sabia também. Quando alguém bem próximo de nós morre e que nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa cristã, salva em Cristo Jesus, nós sabemos que um dia ela vai ressuscitar. Mas mesmo assim, nós choramos, nós sofremos, nós sentimos o impacto. Jesus sabia que a poucos minutos Lázaro estaria vivo, porque Jesus sabia que Jesus iria ressuscitá-lo. Mas mesmo assim, diante da morte do seu amigo, diante da morte de uma pessoa que ele tanto amava, ele chorou. Meus irmãos, não é errado chorar quando morre alguém que nós amamos. Não é proibido chorar. Jesus, mesmo sabendo, vou repetir, Jesus, mesmo sabendo que em poucos minutos Lázaro estaria na sua frente vivo, ele chorou, ele ficou agitado, ele ficou profundamente comovido. O Filho de Deus sentiu o impacto do que é a morte. E nós não podemos negar isso, de forma alguma. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos um cristianismo que parece que não sente as coisas, o que é proibido sentir. A realidade da morte está posta. E esse período de pandemia, isso tem sido muito presente em muitas famílias cristãs. E muitas famílias cristãs tinham uma vida quase perfeita. Nunca tinha acontecido absolutamente nada. Mas veio a pandemia. E nós temos famílias que tiveram 2 mortes, 3 mortes, 4 mortes. E a gente fica contabilizando as mortes. Mas uma morte, ela é muito sentida. Assim como Jesus sentiu a morte do seu amigo.
mesmo sabendo que em poucos minutos ele estaria vivo. Nós temos a esperança de vida eterna. Nós temos essa certeza. No mesmo texto, ele vai dizer: não lamentar a morte, aliás, não lamentar mata a sua humanidade. Apenas ficar irado mata a sua humanidade também. Mas colocar a esperança no seu sofrimento faz sábio e compassivo. Isso torna humilde e terno. E continuando, comentando esse texto da ressurreição de Lázaro, ele vai falar: pegue a sua raiva e tristeza e coloque esperança nela, de maneira como as pessoas costumavam ter de colocar sal na carne para ela não estragar. Coloque esperança na sua dor, e isso o tornará sábio. Timothy Keller vai nos trazer, vai chamar a atenção para a importância do equilíbrio. Nós choramos pela pessoa que partiu, nós sentimos falta, sentimos saudades, e essa saudade, eu creio que nós sempre vamos sentir até a volta de Cristo. Mas esses momentos difíceis, essas dores terríveis que muitas vezes nós sentimos com a ausência da pessoa que nós amamos, deve ser temperada com a esperança. Não podemos esquecer da esperança. O que Timothy Keller está falando é que se a gente for só focar na dor, na tristeza, na distância, nas coisas ruins que de fato elas existem, nós seremos pessoas amargas, perderemos a vontade de viver, perderemos a perspectiva da esperança cristã. Mas vamos alimentar os momentos difíceis da vida com a esperança em Cristo. Vamos olhar para as verdades consoladoras do Evangelho. As coisas ruins existem sim. Essa mensagem que prega que cristão não sofre é mentirosa. A Bíblia diz que cristão sofre, que cristão perde coisas, que cristão adoece. A Bíblia diz que cristão perde pessoas, que cristão morre também. Mas ao lado disso, a Bíblia diz que nós temos esperança, nós temos o conforto eterno, nós temos um consolo disponível que vem do Espírito Santo que ninguém pode ter. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. Quando a Bíblia fala que a morte dos seus santos é preciosa, que o céu é melhor do que aqui, que o céu não haverá mais tristeza, não está dizendo que a morte é insignificante, ou não. Em segundo lugar, como o cristão deve enfrentar a morte? Combatendo o bom combate. A morte existe. O que nós vamos fazer? Vamos parar e vamos lamentar a morte por resto das nossas vidas. Não é assim que devemos fazer, segundo a Escritura. Nós estamos aqui diante de um testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele. Paulo tem convicção da sua morte. Em primeiro lugar, tem convicção da sua morte. Em segundo lugar, ele tem convicção da sua ressurreição. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo tem convicção como ele viveu diante dessas certezas. Existe um intervalo, meus irmãos, entre como nós devemos viver e como nós devemos morrer. E nós estamos, eu que estou falando e vocês que estão me ouvindo, aqui no templo e na sua casa, nós estamos nesse intervalo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse texto como ele viveu nesse intervalo. Como? Combatendo o bom combate. Parker vai falar que somente quando você sabe como morrer, você pode saber como viver. E aqui a pergunta: como você vai morrer? Qual o estilo de vida que você vai levar nos últimos dias da sua vida? Quando nós compreendemos os propósitos do Evangelho para a nossa vida, para a nossa existência, o que nos dá sentido para a vida,
O Evangelho vai nos orientar como nós devemos viver para a glória dele. Muitas vezes a gente encontra muitas pessoas deprimidas. Eu louvo a Deus pelo curso que eu estou fazendo, agradeço ao Senhor, estou aprendendo muito, ouvindo muitas pessoas, e encontro muitas pessoas sem esperança. Eu encontro muitas pessoas que só falam em morrer, em desistir da vida. Eu não as condeno de forma alguma, fico ouvindo cada história, porque cada história tem a sua particularidade, e nós devemos respeitar. Mas eu observo que quando uma pessoa está decidida na sua cabeça que ela vai morrer, a sua vida é uma tristeza. Ela parou de viver. Não tem mais planos, não tem mais desejo, não tem mais prazer com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família. Viktor Frankl, um psiquiatra que resistiu ao campo de concentração, ele desenvolveu a sua teoria para aplicar na terapia. Quando os pacientes chegavam lá, se reclamando da vida, ele fazia uma pergunta, que era a primeira. Ele fazia a seguinte pergunta: por que você não desiste da sua vida? E a pessoa ia respondendo: eu não desisti da minha vida ainda por causa da minha família. Eu não desisti da minha vida ainda porque eu tenho talentos, eu tenho o meu trabalho. Eu não desisti da minha vida porque eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu filho, da minha esposa ou do meu esposo. Eu tenho uma missão. E ele pegava essas respostas que essas pessoas tinham e trabalhava em cima disso para dar motivação para aquela pessoa viver. E mostrava: olha, veja o tanto de motivos que você tem para continuar vivendo. Você não pode continuar triste. Você tem muitos motivos para continuar vivo e feliz. Esses motivos, quando nós colocamos, meus irmãos, diante de nós, são muito importantes, relevantes. Mas o Evangelho nos dá um motivo maior, e muito maior, que é uma vida para a glória de Deus. Que é uma vida que nos aponta para a eternidade, mas diz que a nossa vida começa aqui. E que nós devemos buscar ao Senhor, a cada momento, entender e procurar entender qual é a tua vontade para a minha vida, e passo a passo o Senhor vai mostrando e nós vamos compreendendo. Nós não devemos desistir de viver. Eu sei que quando a gente perde alguém que a gente ama é muito difícil, mas isso não pode nos fazer desistir de viver. Porque nós compreendemos que em Cristo nós estamos nesse intervalo. E nós devemos, pela graça de Deus, falar como Paulo, ou buscar o que Paulo fez, combater o bom combate. Então, combata um bom combate na sua vida. Busca a graça de Deus na sua vida. Eu sei que muitos passam por muitos problemas, muitos tipos de dores, aflições. Nós vivemos em um mundo que o sofrimento é inerente. Muitas questões, muitas dúvidas. Famílias inteiras sofrem por muitos motivos. Isso é verdade. Mas tenha esperança em Cristo Jesus, que Deus está com você nesta caminhada, que Deus vai te dar força, que Ele vai te dar sentido na vida. Tenha esse sentido na vida que é Cristo Jesus. Esse é o mais importante. E a partir de Cristo Jesus, Ele vai te ensinar a amar a tua família. Ele vai te mostrar que você é uma pessoa que pode ter sonhos e planos para ir desenvolvendo para a glória de Deus. Por meio dessa perspectiva cristã ou cristológica, Ele vai te ensinar que você tem uma missão no mundo e que se você está vivo é porque Deus quis te manter assim e Deus tem um propósito para a sua vida.
E você pode perguntar: pastor, e a pessoa que eu tanto amo, que não está mais aqui, que morreu, está em Cristo Jesus, se ela confessou a Cristo, cumpriu o propósito dela, segundo a vontade de Deus, e hoje está desfrutando da presença de Cristo, mas você também está desfrutando da presença de Cristo, porque Cristo está presente aqui também entre nós. Meus irmãos, falo tudo isso e sei, compreendo perfeitamente que é muito difícil ouvir essas verdades, e mais difícil ainda vivê-las. E isso só será possível pela graça de Deus. E o meu desejo é que Deus conceda a você essa graça. E em último lugar, como o cristão deve enfrentar a morte? Crendo que Cristo venceu a morte. Uma verdade muito preciosa, 1 Coríntios 15, 54 a 57. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, ela foi vencida, meus irmãos. A Escritura deixa isso bem claro. Hoje pode ser um momento de dor para muitos, porque não tem o privilégio de desfrutar da presença daquela pessoa que tanto ama. Mas em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza, a convicção, que aquela pessoa em Cristo Jesus, ela não está morta, ela está viva em Cristo Jesus, porque Cristo venceu a morte. Essa é a esperança que nós temos. Apocalipse 1, 17 a 18 vai falar: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, Ele segura as chaves da morte. Satanás não pode apanhar essas chaves de suas mãos. O pulso de Cristo é firme, Ele segura as chaves. Por causa de Cristo, a morte não é o final. Para muitos que sofrem hoje, porque membros da sua família morreram, nós podemos alimentar essa esperança em Cristo Jesus, que a morte não é o final. Apesar de ser nossa inimiga, apesar de ser terrível, apesar de ser uma tragédia, ela não é o final. Cristo venceu a morte. Cristo tem a chave, tanto da morte como do inferno. No sentido aqui figurado, o que o apóstolo está querendo dizer? Cristo domina o céu, a terra, o inferno, a morte, todas as coisas. E algo que nós podemos, e algo que nunca vamos compreender, são todos os motivos. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E se eu tivesse feito assim? E se eu não tivesse feito assim? Meus irmãos, existem muitas e muitas indagações que nós jamais vamos ter respostas. Jamais vamos ter resposta. A única resposta que pode consolar o nosso coração, trazer paz para a nossa vida, é a certeza que a morte não é o fim, porque Cristo venceu a morte, e pela fé do Evangelho nós podemos ter essa convicção. E vamos pensar, nós temos todas as respostas respondidas, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Mas o que nós precisamos como cristãos, nós temos. Aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá, porque Cristo venceu a morte. E Cristo pode dizer isso, porque Ele é um Deus que morreu, mas está vivo. Nós não adoramos o Senhor Jesus porque Ele está em um quadro, em uma imagem, em uma cruz cravada. Nós não adoramos o Senhor Jesus somente por seus escritos, nós adoramos o Senhor Jesus porque Ele vive, controla todo o universo, nos ensina, nos dá motivo para a vida, nos dá sentido para a vida e aponta para a esperança de vida eterna. O cristão deve enfrentar a morte com essa convicção: morte, tu é terrível, eu posso morrer,
sofro com a morte de pessoas queridas que morreram. Mas você, morte, não tem autoridade. Você não tem a última palavra. Cristo te venceu. Você está morta e eu tenho esperança de vida eterna. Isso nos dará esperança, meus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a terrível morte, porque Ele venceu a morte. John Piper vai falar que nós somos mais que vencedores sobre a morte através de Cristo. Deus nos dá a vitória sobre a morte, mas mais que a vitória, a morte é derrotada por Jesus. Ela está presa nas cadeias do poder da ressurreição, de modo algum, ou de modo que ela não pode nos destruir. Meus irmãos, eu sei que o momento é difícil quando nós enfrentamos isso. Mesmo quando nós estamos diante de uma pessoa tão querida que morreu, ou lembramos dessa pessoa, ou até mesmo quando recebemos um diagnóstico, que um médico pode falar: você tem poucos dias de vida. Tudo isso é terrível. Não é fácil, de forma alguma. Mas nós podemos ter a esperança em Cristo Jesus, que apesar de ser terrível, isso não pode dominar a nossa mente, o nosso coração, porque Cristo é vida e Ele nos deu essa vida. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é para a igreja levantar a sua cabeça e encarar a morte com seriedade, com a esperança e com a certeza que Cristo venceu essa maldita morte, que ela de fato é maldita, mas ela está vencida, para a glória de Deus. É Cristo, e somente Cristo, que torna encarar a morte suportável. Você não vai conseguir suportar. Nenhuma terapia vai te ajudar, ou vai te dar forças para suportar a maldita morte, porque a morte não foi uma coisa criada em laboratório. Não. A morte não foi provocada por acidente. A morte é consequência do pecado, é uma maldição. E somente Cristo tem o poder de nos livrar da maldição e dos seus efeitos. Olhe para Cristo, Deus vai te dar força. Olhe para o Senhor Jesus, que Ele vai te dar sentido na vida. Esse mesmo psiquiatra que eu citei, Viktor Frankl, ele vai falar que o segredo de uma pessoa retomar o controle das suas emoções é ter um sentido na sua vida, ter um propósito. Eu me lembro de um psicanalista muito famoso aqui no Brasil, o Rubem Alves, que é escritor também. Ele dizia que quem sonha não envelhece, que é a mesma ideia de ter propósito, de ter sentido na vida. E quando eu ouço essas coisas, muitas pessoas ficam maravilhadas, pensando que descobriu o mundo, né? Que coisa, que maravilha, é isso mesmo, esse cara é fera demais. E eu fico olhando para isso tudo e fico pensando comigo mesmo: essa verdade é muito antiga, porque é a verdade do Evangelho. Nós podemos ter sentido para um trabalho. Quantas pessoas dão sentido para a sua vida para passar em um concurso? Passou no concurso, querem outro, mas já perdem o equilíbrio. Quantas pessoas dão sentido para a sua vida? Tem como sua motivação comprar uma casa. Comprar a casa, não, quero uma casa melhor. Sempre estão buscando.
O que eu quero dizer, meus irmãos, quando o sentido da nossa vida é Cristo Jesus, nós não podemos, ou nós não vamos sentir falta de mais nada para dar sentido à nossa existência, porque Cristo Jesus é suficiente para nós. Como compreender isso? Estudando a Escritura, perseverando na Escritura. No momento da dor, no momento da aflição, no momento do desespero, muitas vezes é revelado o que de fato nós somos. E aí revela o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos vulneráveis, e o quanto também a nossa esperança não está em Cristo Jesus, o quanto nós somos materiais, mundanos, que nós somos físicos mesmos, temos sentido na vida somente nas coisas aqui terrenas. Mesmo negando, não é isso, mas de fato é, porque nós somos guiados pelo que nós estamos vendo. Mas o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios, que se nós somos pessoas que temos, ou que limitamos a nossa existência somente às coisas deste mundo, nós somos os piores dos homens, ou miseráveis. Como você vai enfrentar a morte? Como nós vamos enfrentar a morte de uma pessoa que nós amamos? Ou como nós vamos enfrentar a morte? Como nós vamos enfrentar a notícia que nós temos poucos dias de vida? Por meio de Jesus, por meio de Cristo. Por isso, meus irmãos, torne a sua vida repleta de Jesus. Estude sobre Cristo. Mergulhe no Evangelho. Busque bons livros. Escute boas pregações. E alimente o seu coração com a esperança de Cristo Jesus. Nós podemos sofrer, como nós falamos no início, Cristo sofreu, ficou agitado, comovido, Cristo chorou. Podemos passar por tudo isso. Mas jamais vamos perder a esperança e o sentido da nossa vida, porque o nosso fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. E para concluir, eu quero trazer aqui algumas lições. A primeira: há muitas mortes no seu futuro. Você está ficando mais velho. Ou você enfrentará a sua própria morte, ou você viverá muito tempo e enfrentará a morte de pessoas ao seu redor. É uma realidade, nós não podemos negar. Há muitas mortes no nosso futuro. E como nós não vamos vê-las? Ou se Cristo voltar, ou se a gente mesmo morrer. Mas é uma realidade. Cristão passa por isso. Nós devemos encarar, segundo o Evangelho. Segundo, a esperança do Evangelho nos dá a liberdade para expor a ferida da nossa condição humana, porque ela proporciona a cura. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção a algo muito importante. Nós falamos da realidade. A morte é nossa inimiga, é dura, é terrível, não é fácil. Quem é que diz isso? O próprio Evangelho diz isso. Mas esse mesmo Evangelho que expõe a nossa ferida tem um remédio para a nossa dor, tem um consolo para a nossa tristeza, alimenta o nosso coração de esperança e nos dá sentido para a vida. Que Deus nos conceda essa graça. O Evangelho diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas o Evangelho diz também que a salvação, a justificação veio também por um homem, Cristo Jesus. Nós não podemos negar que a morte não é horrível, nós não podemos negar isso. Tem um livrinho que eu já li umas 3 vezes, já até postei algumas coisas desse livro, o título do livro é Lamento. É um pai que é um pastor luterano, e o seu filho de 20 e poucos anos morreu num acidente, e ele vai falar exatamente sobre isso.
E no momento do livro ele vai falar: se você vem me dizer que a morte não é nada demais, saia de perto de mim. Porque ela é sim. E se você, ele continua no mesmo texto dizendo: se você quer entender a minha dor, sente no meu banco de luto. Mas por outro lado, vem um equilíbrio. Cristo é a nossa esperança. O Evangelho que mostra essa dura realidade, mostra também o remédio para essas feridas, o consolo e o alívio para a nossa dor. Esperança em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, nossa esperança cristã é de que nós viveremos com Cristo em uma nova terra, não somente onde não há mais morte, mas onde a vida é o que sempre foi destinado a ser. O que você mais quer? O que você mais deseja para a sua vida? Muita gente vai falar: liberdade, felicidade, não quero tristeza, não quero dor. Só existe um lugar que terá isso. E ninguém pode te oferecer esse lugar que não seja Cristo. Ninguém pode te dar esse lugar que não seja Cristo. Este céu, lar de fato, não haverá dor, as suas lágrimas não existirá mais. Lar no céu, não vamos precisar mais de respiradores, de antibióticos, de hospitais, não vamos mais sofrer, não vamos mais ficar preocupados, não vamos mais ficar angustiados, não vamos mais ficar com medo, nada disso. Mas eu pergunto: o que você tem feito para chegar até ali? O que você tem feito para encontrar a sua garantia, a sua vida eterna? Somente Jesus pode te dar isso. Somente Cristo. Não há poder nenhum desse mundo, não há autoridade nenhuma nesse mundo que pode te garantir esse lugar. E no fundo, é esse lugar que você mais deseja para a sua vida. Um lugar seguro, um lugar de felicidade, um lugar de alegria, que não tem dor, nem para você e nem para as pessoas que você ama. E este lugar, somente Cristo pode te dar. E você pode encontrar hoje, não morrendo exatamente, mas encontrando com Cristo, porque a paz de Cristo vem quando Cristo nos convence dos nossos pecados, o Espírito Santo nos dá nova vida e nós confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus irmãos, o meu desejo é que Cristo nos abençoe. Eu sei que a caminhada é longa, mas Cristo nos dá esperança. O meu desejo é que a nossa igreja seja uma igreja muito realista e equilibrada, fundamentada no Evangelho, que aborde as coisas como exatamente elas são, com equilíbrio, o equilíbrio que o Evangelho nos dá, mas nunca, jamais, de forma alguma, perdendo a esperança do Evangelho, quando se fala da morte. E a esperança é essa. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar.